Agora nós vamos passar para o momento de perguntas e respostas. Vamos à primeira pergunta. Pastor, mais uma vez seria mais acho que uma observação, digamos assim. Pensando agora na última aula, na questão do termo propriamente, batista, eu lembrei que quando em 2019 eu participei lá da conferência, o Pedro Issa, ele foi o tradutor do Dr. Waldron. Sim. E nas conversas que tivemos assim, né, ele falou, isso assim eu estou falando de memória, que ele parece que traduziu um texto do Dr. James Henry, falando que os batistas, no século XVII, por conta deles terem bebido muito dos congregacionais, né, eles, em dado momento, passaram a ser reconhecidos, e aí vem o termo, como congregacionalistas. E se minha memória também não falha, no site Rastro de Água, do Pedro Issa, eu acho que ele escreveu ou traduziu alguma coisa nesse sentido. E assim, e é interessante porque, além da questão do termo batista estar associado com aqueles que batizam, a forma de governo também, ela passa a ser algo interessante justamente, né, por conta dessa associação que os batistas tiveram ali com os congregacionais. Um outro ponto ainda ligado a essa questão é que hoje, atualmente, há um certo movimento entre pedobatistas e principalmente dentro da tradição continental, que eles rejeitam os batistas que tomaram para si o termo reformado. O próprio Scott Clark, que foi muito refutado pelo Brandon Adams, ele, tipo assim, ele é um ferrenho defensor da ideia de que batistas jamais, em hipótese alguma, podem tomar para si o termo reformado. Sendo que quando a gente estuda a questão da tradição em si, a gente compreende que ser um batista reformado nada mais é, em linhas gerais, de forma resumida, ser confessional. Uhum. Então, assim, aí entra até o último ponto que o senhor falou aí. Né? O termo, ele não está ali sem razão, digamos assim. Né? Palavras não são meros flatus voci, elas comunicam ideias e comunicam identidade. Então, igrejas hoje que têm o receio, igrejas batistas que têm o receio de se autodenominarem como reformados, né, não estariam, digamos assim, fazendo um bom serviço nesse sentido, porque estariam, digamos assim, aceitando, ou melhor, não aceitando um termo que é próprio da nossa história, porque somos confessionais, portanto, reformados. Duas colocações, né? Primeiro, em relação à última aí. O termo batista reformado, como nós vimos em uma das aulas, ele passou a ser usado tardiamente, né? Que é uma espécie de refinamento do termo batista particular, que era o termo que foi mais utilizado no passado, também não era um termo da época do século XVII, mas que foi historicamente aplicado àqueles grupos por causa da doutrina calvinista, especialmente da expiação limitada. E o termo batista reformado veio bem posteriormente, o Dr. Waldron escreveu sobre isso, e esse termo veio para suprir um arcabouço teológico maior, que representava melhor o grupo, porque o termo batista particular é um termo muito restrito a uma doutrina, a um dos pontos do calvinismo, na verdade, a expiação limitada, né, ou definida. E o termo batista reformado, ele amplia esse leque. Então, o termo fala mais sobre a identidade do grupo, não é? Muito mais. Em relação à primeira parte da sua colocação, o Pedro Issa, o presbítero Pedro Issa, ele usou realmente um material que eu vou usar aqui também nas aulas, que é inclusive um ponto inovador na história dos batistas. É uma tese do Matthew Bingham. Ele usou o livro Radicais Ortodoxos, né?
que são os batistas, antes de serem batistas, eles passam por um processo de congregacionalismo. Então, eles se tornam congregacionais batistas para depois batistas. Então, a tese do Bingham, que é a mesma que o Pedro Issa apresentou lá no texto dele, no site, é justamente a tese que nós vamos discutir logo mais aqui, em uma das aulas, né? Não é que eles beberam dos congregacionais, mas é que eles estavam na transição, eles eram congregacionais de fato, né, e se tornaram credobatistas. Em última análise, é o seguinte: os batistas vêm dos congregacionais, eles são congregacionais que se tornam batistas. Não seriam, por exemplo, presbiterianos que se tornam batistas, mas congregacionais que se tornam batistas. O descobrimento da fé batista, ela vem do congregacionalismo. Seria mais ou menos isso, das igrejas congregacionais. Espera aí, fala aqui no microfone. Só mais um ponto, porque é aquela questão hoje, nessa miríade de igrejas batistas, o termo reformada, né, o reformado, ele, digamos assim, vai delimitar, digamos assim, sobre que igreja batista a gente está falando. Claro. Aí, por isso, essa questão, ou seja, uma igreja batista reformada é uma igreja que é confessional. Então, assim, realmente, ela vai abarcar... O termo outras confessional áreas. também tem que ser explicado. Isso. Confessional em que confissão, né? Isso. Tem que ser explicado. Se é uma confessionalidade estrita, se é parcial, porque ainda tem essas questões, né? Exatamente. Aí, assim, aí realmente é interessante. É mais ou menos como o termo anabatista. Você tem que examinar grupo por grupo. Quando você fala de batistas reformados, como há infelizmente, esse uso inadequado do termo batista reformado em algumas igrejas que não são batistas reformadas, você tem que examinar grupo por grupo para identificar se realmente é ou não reformado. Pastor, a gente escutou aqui a sua aula, eu escutei, e eu estou com uma dúvida. A gente viu aqui sobre os grupos dos anabatistas, né? Tínhamos valdenses e outros mais. Estudamos também, vimos sobre os Zwinglio, os alunos do Zwinglio. Chegamos até um pouco a falar sobre John Smith. A minha pergunta é, nesse período aí, eles batizavam já por imersão ou não? Não. Nessa primeira fase na igreja de Zwinglio, por exemplo, vamos começar lá, que é a última fase, digamos assim, do anabatismo, que é a primeira, mas acaba sendo a última, historicamente falando, né? Eles não batizavam por imersão, eles apenas batizavam da maneira católica, derramando água sobre a cabeça. Mesma forma que os batistas gerais batizaram mais tarde. E que os batistas particulares começaram também, nos primeiros anos ali. Então, a imersão não havia sido redescoberta. Os grupos anteriores aos anabatistas suíços, aqueles que depois também foram chamados de anabatistas, né? O termo retrocedeu aos grupos da época medieval, grande parte deles, a maioria deles, não batizava por imersão. Eram todos aspersionistas. Haviam alguns grupos imersionistas, porém eram muito poucos mesmo, isolados. A maioria batizava por aspersão. Não saberia dizer assim especificamente nome, porque tem ramificações, né? Por exemplo, alguns valdenses, há registros de que batizavam por imersão, mas a grande maioria dos valdenses batizava por aspersão, entende? Então, mesmo dentro de um grupo, há variações nele. Então, é preciso observar isso. Entre os anabatistas, por exemplo, do século XVII, haviam os collegiantes que batizavam por imersão. Foram eles que receberam a visita de Richard Blunt, um batista particular, que foi ver como a imersão era feita. Mas a grande maioria dos anabatistas no século XVII batizava por aspersão. Então, o batismo por imersão, ele não está na história anabatista de forma contundente, ele aparece na história batista, já no século XVII, e com os batistas particulares. Os batistas gerais vão abraçar a imersão depois, não é?
de que os batistas particulares já estão ali defendendo isso. Pastor Marcos, ontem eu fiz a pergunta a respeito da identidade dos batistas reformados, mas hoje, ampliando um pouco mais essa ideia, a minha pergunta é sobre como identificar um grupo ou uma igreja realmente batista, no meio de tantos grupos que hoje se identificam como batistas, mas que fogem muito da tradição, especialmente ali dos pais logo após a reforma. Como então identificar que uma igreja hoje é batista, era particular ou geral nos nossos dias? Então, eu acho que eu até respondi essa pergunta ontem, mas eu vou reforçar hoje. Se você quer identificar se uma igreja é simplesmente batista, você tem que ir aos princípios universais. Por exemplo, toda igreja batista vai batizar somente crentes, certo? Essa é uma marca batista. Tanto os calvinistas quanto os arminianos batistas batizam somente crentes. Se uma igreja batista deixa de batizar somente crentes e passa a batizar bebês, ela já está saindo do que é uma igreja batista, abandonando princípios universais inegociáveis dos batistas. Então, essa é a primeira marca. Segunda marca, batismo por imersão. Por que ele é uma marca universal? Porque ambos os grupos iniciais, os particulares primeiro e depois os batistas gerais, abraçaram a imersão como única forma de batismo. Não como uma das formas de batismo, mas como a forma exclusiva de batismo. A única forma correta, bíblica e aceitável de batismo. Então, uma igreja batista deve batizar só por imersão. Se você conhece alguma igreja batista que não batiza por imersão, mas mescla entre a aspersão e a imersão, isso também já significa uma saída daquele limiar universal que caracteriza uma igreja como batista. A defesa da liberdade de consciência. Os batistas também, gerais e particulares, defendem que a pessoa, o homem, o ser humano, ele tem plena liberdade de consciência e, por isso, liberdade religiosa. Quando você nascia no século XVII ou XVI, você não tinha essa liberdade. Você ou era um católico ou era um protestante. Então, não havia como escolher. Então, os batistas lutam defendendo a liberdade religiosa. Thomas Helwys, ele escreve um livro na Inglaterra defendendo a liberdade de consciência e ele envia esse livro ao rei, dizendo que o rei não era Deus e ele não tinha o poder de obrigar as pessoas a ficarem na religião do Estado, igreja anglicana na época, que o rei deveria se submeter a Deus e às Escrituras e deixar o homem livre com a sua consciência. Os batistas particulares também defenderam esse mesmo princípio. Então, é um princípio universal. Toda igreja batista precisa destacar a liberdade de consciência. Separação entre igreja e Estado. Outro princípio universal dos batistas. Toda igreja batista, ela está dissociada do Estado. Ela não é inimiga do Estado. Ela não é contra o Estado, mas ela não está unida ao Estado, como, por exemplo, as igrejas estatais da época, em que igreja e Estado estavam juntos ali. Lembra Zwinglio, por exemplo, ele recebia o salário do Estado, Lutero, a princípio, no catolicismo também, e assim era. Calvino, em Genebra, era assim. Os batistas separam a igreja do Estado. O Estado é uma coisa, a igreja é outra, estão separados. O Estado não manda na igreja. O Estado não cumpre as ordens da igreja. A igreja não se submete ao Estado em questões religiosas. Então, essa é uma marca que também define uma igreja batista. Então, quando você fala só em batistas, você precisa ver os princípios universais. A soberania da igreja local. Igrejas batistas particulares, igrejas batistas gerais, defendem que toda igreja batista é soberana nas suas decisões. Então, uma igreja não está submetida a outra igreja, ou a um grupo de igrejas, a uma associação de igrejas, a uma convenção.
a Convenção de Igrejas Batistas não tem autoridade para determinar regras e normas sobre uma igreja local. O que ela pode fazer é orientar, aconselhar, mas nunca determinar. Isso só a igreja local. A igreja é soberana sobre isso. Governo da igreja. O governo batista particular e batista geral, ele é um governo que a congregação participa em um certo sentido. Não existe aqui uma variação de modelos de governo batista, mas todos eles colocam a congregação como participante em alguma medida. Alguns são mais, ou seja, são puramente congregacionais, onde quem decide tudo é a igreja, e outros são menos congregacionais, onde os presbíteros decidem grande parte das coisas e a congregação participa de uma delas. Então, esses princípios aí são os que determinam se uma igreja é batista ou não, entende? Aí, quando você vai entrar em questões mais identitárias de grupo, reformado, geral, arminiano, aí tem outros critérios mais teológicos que vão determinar isso. Mas, em termos gerais, isso que você tem que observar para saber se uma igreja é batista ou não. Esses pontos aí. Pastor, os dois pastores fizeram a pergunta que eu estava em mente antes de eles fizerem, como eu estava conversando com o Agostinho. Mas aí eu aproveito, como que a gente pode entender aquele batismo de Smith, que ele se batizou, porque ele entendeu que ele começou a compreender que o batismo seria imersão. Como que a gente pode compreender aquele batismo que ele se rebatizou sozinho, tomou essa decisão, se ele é válido ali pela essa decisão que ele tomou de ele mesmo se batizar, porque autobatismo, isso, que ele entendeu, mas ele viu que não tinha pessoas para realizar o batismo por imersão, então ele disse, não, então vai ser eu mesmo. Aí eu queria que você explicasse na sua visão. Nós vamos ter uma aula sobre isso, sobre o John Smith e o seu rebatismo, mas sem entrar nos pormenores, provavelmente o que John Smith fez já havia sido feito, inclusive entre os particulares. Então, não é considerado um erro se rebatizar a si mesmo, no caso, né? Batizar a si mesmo. Inclusive, há uma argumentação do próprio John Spilsberg em relação a isso, de que ele defende, de maneira indireta, digamos assim, que a prática de um autobatismo não seria errada, biblicamente errada, porque a coisa precisa começar com alguém, entende? Então, ele vai defender nessa linha. Mas a gente vai falar mais sobre isso quando chegar na aula dos batistas gerais. Eu vou falar sobre esse caso em particular. Ele ficou conhecido como Sea Baptist, aquele que autobatiza, né? Se autobatiza. A gente vai falar sobre isso. Não foi por imersão, viu? Ele se autobatizou por aspersão. Não foi por imersão. Imersão só vem 40 anos depois desse ato dele, aproximadamente. Ainda tem alguém que quer perguntar? E também, pastor, eu queria que você pudesse... Eu tenho uma dúvida na questão de... Porque como hoje a gente vê muitas igrejas que se diz batista, e aí quando a gente conversa, diz que são batistas reformados, e eu queria que você pudesse ajudar, né, a gente identificar se de fato são apenas batistas calvinistas, ou batista reformado, porque a gente vê isso em nossos dias. E eu queria que você fizesse alguma colocação para como que a gente identifica de fato se aquela igreja é uma igreja batista ou uma igreja batista reformada. Então, para ser uma igreja batista é observar os princípios que eu citei agora há pouco. Isso aí já mostra que é uma igreja batista. Agora, identificar a tradição dela, se ela é uma igreja reformada ou se ela é uma igreja de linha mais arminiana,
ou outro modelo, aí você vai ter que ver as bases confessionais. Se essa igreja batista, por exemplo, usa a confissão de fé 1689, se ela admite o uso da confissão, ela deve ser uma igreja batista reformada. O grande problema é que muitas igrejas chamadas batistas reformadas também afirmam usar a confissão de fé 1689. Quando você observa essas igrejas, elas não subscrevem, de fato, a confissão de fé 1689. É como se a confissão de fé servisse apenas como um passaporte para legalizar aquela igreja diante de uma comunidade, não é? Então, nós somos reformados. Prove, aqui é a confissão, nossa confissão de fé. Mas quando você vai observar, ouvir as pregações, conhecer a igreja, conversar com o pastor, e você aprofunda alguns temas que são o coração da fé batista reformada, essas igrejas não são confessionais. Eu conheço igrejas batistas no Brasil, várias delas, por exemplo, que dizem que são batistas reformadas e dizem que também que são dispensacionalistas. E eu pergunto, vocês adotam a confissão 1689? Sim, a nossa confissão de fé. Então isso prova uma ignorância totalmente absurda, irmãos, porque é uma completa contradição de termos. A Confissão de Fé Batista de 1689, bem como as confissões de Westminster e Savoy, elas são arquitetadas ali, estruturadas de forma pactual. O Dr. James Renihan fala isso de maneira claríssima no seu manual sobre uma introdução à Confissão de Fé 1689. Então, ela é organizada teologicamente de maneira pactual. Como é que um dispensacionalista, que o dispensacionalismo ele é uma corrente interpretativa das Escrituras. Então, ele é a maneira como se interpreta a Bíblia. E o pactualismo também é uma maneira de interpretar a Bíblia. Como é que você tem uma confissão que é pactual e você é dispensacionalista? Ou seja, é totalmente contraditório. É como você dizer assim, olha, eu sou um calvinista arminiano. Vai entender, para entender isso. O que, que essa pessoa está querendo dizer? Eu sou calvinista arminiano. Não é? Eu sou um credobatista, pedobatista. O que é isso? Né? Que confusão é essa? Que termos são esses? Então, a ignorância, a falta de compreensão confessional e, às vezes, irmãos, pasmem, às vezes, realmente, o aproveitamento. A pessoa usa a confissão, como eu disse aqui, como um passaporte para ser aceito, mas ela não crê naquilo. Então, você tem que checar se realmente essa igreja é uma igreja batista reformada. Agora, acontece um fenômeno também interessante. Algumas igrejas batistas estão passando por um processo de reforma. Então, elas já tomaram para si a confissão de fé 1689, estão reformando a igreja, porém, em alguns pontos, a reforma ainda não chegou. Não é que não vá chegar, ainda não chegou, ainda não deu tempo de reformar. Eles estão analisando, por exemplo, as bases soteriológicas. Então, eles já reformaram o calvinismo, eles já são calvinistas, deixaram o arminianismo. Mas quando você olha para o culto da igreja, eles ainda não entraram na reforma do princípio regulador. Eles ainda são uma igreja que cultua com elementos, por exemplo, que a Bíblia não prescreve. Mas eles não são contrários a esse novo modelo. Eles apenas ainda não começaram a implementar a reforma nesse ponto. E a reforma, igreja, leva tempo. Um dos lemas da reforma é uma igreja reformada e sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. Então, algumas igrejas estão no processo de reforma. No meu livro, Pactualismo e Credobatismo, eu falo sobre isso. Elas não são ainda uma igreja reformada, mas não são mais arminianas. Então, elas estão numa fase de transição, passando para a reforma. É preciso ter paciência com isso, entende? Não tem jeito, irmãos. Cada caso tem as suas particularidades, tem que ser estudado separadamente, caso a caso. Alguns irmãos aqui são da Comunhão Batista do Nordeste e eles vão receber, de vez em quando, pedidos de filiação.
Então, eles têm um critério para avaliar as igrejas, se são reformadas ou não, para poder dar acesso à comunhão. Então, vários desses critérios são colocados, investigados, observados. Eles entendem que há igrejas mais reformadas e outras menos reformadas que estão no processo, né, de reforma. Então, tem que avaliar um por um. Não é só ir caracterizando igreja. Tem gente que cria sites aí para mapear as igrejas batistas reformadas do Brasil. Basta ter o nome Batista Reformado do Brasil, entra no site. Isso é um erro. É um descuido de quem administra o site. Porque ele está colocando ali igrejas que não são reformadas, só tem um nome. Mas não são verdadeiramente batistas reformadas. Muito bem, gente. Deus abençoe. Até o próximo período.